Olá, amigos, sejam bem-vindos ao canal. Quero agradecer a presença de todos. Quem não for inscrito, convido a se inscrever e deixar aquele like para dar uma força aí no canal. Bem, uma coisa que eu ainda não comentei no canal é sobre vinil. Eu tenho alguns, não tenho muitos, tenho alguns LPs. E eu não sou assim preso a um estilo apenas de música, tá? Claro, tem uns gêneros que eu tenho em maior quantidade, outros em menor. Tenho LP de vinil de um artista, enfim. E ontem eu estive em um sebo, né? Como se fala aqui no Rio. E esses sebos que vendem livros usados, eles trocam livros usados e vice-versa. Às vezes até você consegue encontrar livros novos. Então, geralmente tem disco, fita, CD, DVD também, alguns filmes já antigos também. Você consegue encontrar esse tipo de coisa. Mas não é feira que você vai encontrar aparelho de som. É só esse tipo de mídia. Então eu fui lá e às vezes eu costumo passar nesses sebos assim, esporadicamente, e encontrar algumas coisas muito boas, tá? E assim, eu comprei um LP. Foram 5 LPs ontem, tá? Eu encontrei, às vezes assim, como eu não sou colecionador, eu apenas ah, gosto do vinil, mas eu não tenho aquela coisa de colecionador, entendeu? Contra LP lacrado e coisa do tipo. Para mim o que importa é a mídia estar boa e a capa estar numa situação aceitável. Mas mesmo assim eu já consegui discos de vinil assim, com a mídia excepcional, a capa detonada. Mas mesmo assim eu trouxe. Pela mídia, entende? Mas vamos lá. Quando eu encontrei esse aqui, ó. Esse aqui é do. Esse aqui é Os Paralamas do Sucesso. É um álbum selvagem. Aqui tem a parte de trás da capa, olha. A parte da frente tá bem aceitável. Não tem nenhum rabisco, nada de assinatura, tá? Já a parte de trás tem isso aqui, ó. Geralmente a pessoa guarda em local que dá umidade, acontece isso. E cola um no outro, estraga. Mas aqui tem aquela que todo mundo conhece, Alagados, tem Novidade, tem Melo do Marinheiro, que é bem legal. Enfim. Então eu peguei esse LP aqui, até fiquei meio assim por causa dessa situação da capa. Só que eu me surpreendi com a mídia. A mídia tá muito boa, o LP tá muito bom. Não tem um arranhado, não tem nada. Eu já toquei o LP todo aqui no meu tocadisco e o som tá excepcional. A mídia tá muito boa. A mídia tá muito boa. Então assim, isso aqui foi um achado, tá? Eu também gosto aí do pop rock, né, nacional. Isso aqui foi um achado. Muito bom. E como eu já havia dito, que eu não sou preso a um gênero só, um estilo só de... tem mais. E eu tenho que tratar esses LPs ainda. Eu vou confeccionar uma capa ou comprar até externa só para preservar, visto que ele ainda tem aquele plástico interno, protege a mídia, só que ele está com um pequeno rasgo aqui em cima do plástico. Eu vou trocar esse plástico interno também. E agora que eu estou observando aqui, como ontem não tive tempo de ver eles, mexer, e tá com encarte ainda. Aqui tem a letra da música e tal. Tem algumas informações adicionais que às vezes você não encontra na capa do lado de fora, na parte de trás da capa, né? Na contracapa.
a gente não encontra. Fazer isso aqui gravando é difícil. Vou conseguir colocar. Esse aqui é o álbum Selvagem. Não vou ficar contando a história desse álbum aqui. Não vai vir ao caso, vou botar ali. Bom, o segundo foi um que já até comecei a tratar ele hoje. Foi esse aqui, ó. Esse aqui é só nacional. Isso aqui é da época da Jovem Guarda, época do meu pai e da minha mãe, olha. Tem umas músicas aqui bem interessantes. Tem um LP desse também na coleção. Só que esse outro LP, mesmo volume e tudo, ele, olha, o LP é de 1972. A capa tá excepcional. Assim, claro, tem detalhes, né? Como esse aqui, somente. Esse plástico aqui eu já fiz, tá? Não comprei não, esse eu fiz e coloquei aqui para proteger melhor. Então, como eu tava falando, tem um outro desse na coleção. Porém, não foi um LP que a gente comprou. Veio de outra pessoa. No caso, foi o tio da minha mãe. Então, ele tem um baita de um rasgado aqui. Não tem essa capa aqui, esse plástico externo, obviamente. E a mídia tá um pouco sacaneada, tá um pouco zoada a mídia. Mas dá para ouvir sem estalos muito fortes e nem pulos, tá? No caso, o outro que eu tô falando. Então, devido assim, a mídia já tá um pouco zoada, tem assinatura no meio e coisa e tal, ele vai continuar na coleção. Porém, eu achei esse aqui ontem lá no garimpo, né, no sebo, então eu fiquei bem animado com ele. Tava sem esse plástico. Aí, né, eu olhei a mídia, também está. Deixa eu ajeitar a câmera aqui. Olha, um LP de 1972. Olha o estado que está o LP. Não tem um arranhado. Eu já passei o LP todo. Claro, óbvio, todos os meus vinis quando eu trago, eu já lavei ontem mesmo. Eu lavo eles todinho. O LP de 1972, tá? A data aqui, ó. Não tem um arranhado, tá? Excepcional. Os dois lados estão muito bons. Mas aí, vamos lá. Eu manipulando ele ontem, quer dizer hoje, né? Colocando ele de volta aqui, o plástico, ele tava com um pequeno rasgado aqui na frente, essa parte aqui do plástico interno. Eu puxei e saiu essa tira. Agora, quando eu vou colocar o disco de volta aqui, fica faltando. Tá igual aqueles cobertores, ó. Olha lá. Vou ter que conseguir um plástico interno para pôr aqui. Também o plástico, obviamente, deve ser da época, né? Porque para estar se rasgando assim à toa, tava um rasguinho aqui de nada. Eu fui colocar, desmontou. Antigo a beça, né? 72. Enfim, ele foi muito bem recebido na minha coleção. Isso aqui é nacional, tá? Hoje talvez chamariam de sofrência, brega, esse tipo de coisa. Nacional. Eu gosto dessas músicas dessa época aqui. Você põe para tocar num tocadisco legal, tá? Com caixas também legais. Você percebe a percussão das músicas, a instrumentação, os instrumentos, contrabaixo, órgão, muito legal. Essas músicas aqui, esse disco aqui é da CBS. Não sei se era da época, não sei, mas a gravação é muito boa. O detalhamento dos áudios. Encontrei esse aqui também, novamente eu falo, não sou preso a nenhum estilo de música, apenas encontrei esse aqui, ó, esse Live. É o seguinte, esse Live tem uma história bem legal. Bom, a minha primeira história com esse LP da Live aqui começa o seguinte. Quando eu sempre fui amante de vinil, a minha história com vinil eu posso contar até em outro vídeo, não nessa, mas eu sempre fui amante. E eu posso até adiantar para vocês uma coisa. Desde 5 anos de idade, tá? Desde 5 ou 4 anos de idade, por aí, tá? Vamos lá. Então, pulando essa parte, esse LP, eu tenho outro desse,
que está até com a capa externa, feita por DJ. Esse LP, Live, no caso Live, né, mas eles falam Live mesmo, o som da massa, isso aqui é uma equipe de som aqui do Rio de Janeiro, tá? Não sei contar muito a história da Live, porém eu tenho outro LP da Live nacional. Esse aqui tem músicas internacionais. Então assim, músicas de de baile, né? Em clubes e tudo mais. Então assim, propriamente é uma equipe de som, né? O pessoal fala equipe de funk e tudo mais, mas acho que nessa época aqui não tem nada a ver isso. Então assim, a capa desse aqui, no caso, esse aqui é o meu segundo. O cara até brincou, falou assim, isso aí é raridade. Eu falei assim, se eu te falar que eu tenho um outro desse, eu falei, então você vai ser um dos poucos que tem dois desse aí no Rio de Janeiro. Eu falei, pois é, porque esse LP tá difícil de encontrar. Mas vamos lá. A capa tá razoável, né, num estado aceitável. Esse disco é de 1990. Tá aí, posso mostrar os sucessos aqui, ó. Tem essa Real Love aí, a Jacqueline. Essa menina, se eu não me engano, ela é do Rio de Janeiro, cara. Tem vídeo dela no YouTube aí. Ela é brasileira. Tem aí, ó, Time of Time, Tim, legal. Só que nesse vinil aqui eu queria falar uma coisa, tem um erro nele, tá? Essa faixa aqui não é daqui do lado 1. Essa faixa aqui é do lado 2. Quem era para estar aqui como quarta faixa era essa aqui, ó, Trans-Europa Express. Ela era para estar aqui. E essa faixa, se eu não me engano, não sei se era para estar na 4 mesmo, mas era para estar na 3. E essa era uma inversão aqui. Do lado 2 até a segunda faixa tá certo. Aqui para baixo tá errado. Então teve um erro aqui na impressão da capa. Tá? Aqui tem os agradecimentos e tudo mais. Mas a história que eu já acabei, quase que eu esqueço de contar, foi que meu tio que me deu o primeiro desse aqui. Ele tinha. Foi meu tio que me deu. Só que a mídia tava um pouco zoada. Essa faixa aqui, ó. Melo da Lerda. Tem arranhado. Apesar que não dá aquele estalo alto não, e nem pula. Mas sabe como é que é? Quando a gente gosta de um LP, consegue uma mídia melhor, a gente compra, né? O outro foi esse maluco aqui. Início dos anos 90, né? Agora ele não tá cantando tanta música assim legal, né? Isso aqui era mais um dance da época, esse LP de 93, 94, se eu não me engano, tá? Latino, tem umas músicas também legais aí. Era mais um dance, né, da época nacional. Também veio super conservado, parece que nunca foi usado esse LP. Ele foi produzido pelo DJ Malboro, tá? Com coprodução do Humberto Melo. Bem legal, cara. O LP ficou bem produzido, as batidas, os ritmos, muito bem legal. Mídia tá excepcional também. Esse aqui vai ficar mais na coleção, né? A mídia tá muito boa também, já toquei esse aqui. E foi sorte achar esse aqui e outros assim ontem. Tem muita coisa lá no cara onde eu fui. E o último aqui, né, acho que já é o quinto, nem contei. Foi um assim mais religioso, esse aqui tinha na casa da minha avó. Foi pra minha coleção, depois que minha avó faleceu. E ele tá em péssimo estado, a capa do que era da minha avó. A capa tá em péssimo estado. Esse aqui, ele veio com o selo Som e Louvores, tá? Mas o outro que era da minha avó, ele veio com o selo da Estrelar Produções. Olha que interessante. Aqui eu vi acontecer muito isso. Um LP saía com um selo, daqui a pouco ele saía com o outro. E eles mudavam a posição das músicas. Esse aqui também a mídia veio muito boa. A mídia tá muito boa. Não que o que esteja lá, que era da minha avó, está com a mídia tão ruim. Mas a capa tá com baita rasgo aqui no começo e sem plástico nenhum. Mas vamos lá. E foi esse o garimpo. Um abraço. Fiquem todos com Deus.